Nós vamos meditar na palavra de Deus, irmãos queridos. Nós estamos abrindo a semana chamada Semana da Pátria, abrindo especialmente num ano importante, num ano de eleições, para governos, para presidente, para deputados federais, estaduais, senadores, e num tempo de incertezas também, num tempo de crise, num tempo difícil. Acredito que nós olhamos para tudo isso e nós temos um ideal de cidade, né? Um ideal de estado, de país que nós gostaríamos muito de ter, de viver. E eu estive meditando junto à palavra de Deus e olhando e observando que Deus também tem um ideal de cidade. O ideal de Deus de cidade vai muito além do nosso. É um ideal de cidade que nós não vamos ter aqui. Deus reserva para nós no porvir, na eternidade. Mas Ele levanta um povo seu, que se torna peregrino ou peregrino aqui nessa terra, e através desse povo Ele vai criando nesse mundo, nas cidades, nas comunidades, aqui, do planeta Terra, um pouquinho das características que Ele reserva, que Ele prepara para nós nos céus. Então, eu quero meditar nessa noite com vocês, dentro desse propósito aí, dentro desse tema, Cidade de Deus. Tem um filme Cidade de Homens, tem um filme Cidade de Deus, né? E assim fica mais fácil vocês guardarem, né? Cidade de Deus. Deus tem um ideal, Deus tem um propósito. Nós vamos tentar descobrir, né, e verificar o que Deus espera de nós, dentro daquilo que é o propósito do coração dEle, e especialmente com seus filhos, com seus santos, com aqueles que Ele prepara para receber na eternidade, na glória, no porvir. O texto é Apocalipse 21, verso de 1 a 7, está projetado aí para quem não tem a Bíblia, ou para quem preferir acompanhar ali na tela. Essa é a versão revista e atualizada, para facilitar para alguns irmãos. Verso de 1 a 7, Apocalipse 21, novo céu, nova terra, aquela que veremos na eternidade, aquela que é prometida por Deus para nós, os seus filhos, os seus santos, aqueles que exercem a sua fé em Cristo, aqueles que recebem de Cristo a possibilidade de trilhar o caminho que leva à presença de Deus, e a de vivermos com o Senhor para todo sempre. Eu leio, os irmãos acompanhem com atenção, mesmo assentados. Apocalipse capítulo 21, verso de 1 a 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele os enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que Deus acrescente ao nosso coração graça, instrução, pela sua palavra lida aqui, amém? Graças a Deus.
Toda cidade tem as suas características, né? E eu levantei algumas fotos que bem identificam um pouco das características essenciais da nossa cidade, né? Uma cidade que nasce aí com o tratamento da tuberculose, né? Teve uma atuação importante num período da história. Uma cidade que hoje tem as suas grandes empresas, tem a sua empresa de aviação, que dá fama, que dá nome mundo afora também. Uma cidade com as suas belezas naturais, como o Banhado, cartão postal nosso aí, e com a sua riqueza e com a sua grandeza, como é rica e como é grande São José dos Campos. Muitas coisas na nossa cidade são belas, são gloriosas, são bonitas, são boas de se ver, fazem bem para nós, apresentam e representam a nossa cidade com boas características, e você poderia enumerar muitas delas aí, na sua qualidade de vida, na sua capacidade ainda de receber investimentos preciosos, de empresas, de tecnologia, no seu potencial de recursos hoje, de instrução, e vem chegando mais por aí para nós e para a nossa região. Então há muitas coisas boas, muitas coisas belas. Toda cidade tem as suas belezas, e toda cidade tem as suas feiuras, tem as suas coisas tristes, tem as suas necessidades, tem as suas dificuldades, tem os andarilhos aí pela rua, que também se multiplicam, tem a violência, que às vezes tira um pouco da nossa paz, do nosso sossego, da nossa confiança de sair e voltar para casa. Existe necessidades para alguns de emprego, vivendo as dificuldades e a luta do desemprego e da falta de recursos. Há também as drogas que correm as ruas, que invadem as casas, as famílias, as igrejas. Não estamos isentos de nada disso. Algumas coisas que nós oramos, em favor das quais oramos e pedimos e trabalhamos e esperamos também através de governantes, mas sobretudo da graça de Deus, de que se resolva, que melhore, que se torne um pouco mais bonito, um pouco mais belo, né? Mas aí a cidade tem as suas características. A cidade de Deus também. Deus está revelando aqui através de João, que está preso, é o apóstolo, o último dos apóstolos vivos, exilado na ilha de Patmos, recebendo de Deus uma revelação nova sobre a pessoa de Cristo, agora glorificado, assunto aos céus, sentado à direita de Deus, reinando com Deus, junto ao seu trono, e aguardando a sua igreja, para que no tempo oportuno possa receber todo o seu povo, toda a sua igreja, na cidade celestial, na cidade santa. E Deus então, Ele revela a João algumas características dessa cidade. As principais características que eu quero chamar a atenção hoje não são as ruas de ouro, mar de cristal, que vão ser relatados a partir do verso 9. Mas o que eu quero destacar é a expressão que vem no verso 4. Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, as coisas presentes na nossa cidade hoje, já terão passado. Então nós vamos verificar que o que Deus reserva para nós, na cidade celestial, é uma cidade de total e de plena beleza, alegria, paz, harmonia. Lá não tem lugar para o choro, porque não há motivo para chorar. Lá não tem lugar para o luto, porque não há nada a se perder nem ninguém. Lá não há dor, porque não há enfermidades, não há violência, não há assaltos, não há drogas, não há agressão nem física nem verbal. Lá há amor, lá há paz, lá há entendimento, bom relacionamento. A dor que nós sofremos aqui por qualquer causa ou motivo não vai estar presente na eternidade.
Então Deus vai olhando a nossa cidade, que nós poderíamos chamar da cidade dos homens, envolvida pelos seus pecados, pelas suas mazelas, pelas suas necessidades, pelos seus temores, pelos seus medos, pelas suas ações e reações, e Deus então prepara uma cidade celestial com as características ideais. A foto que está sendo apresentada é de Jerusalém. Essa não é ainda a cidade ideal, né? Jerusalém tem ainda o terrorismo, tem o homem mau também, tem o luto, tem a tristeza, tem a dificuldade, tem a dor, tem o assalto, tem a morte, como tem aqui em São José. Mas eu fiz questão de encontrar uma foto que tivesse uma cruz sobre a cidade, porque o que torna a cidade santa, preciosa, o que torna a nós a possibilidade de pensarmos numa cidade ideal e saber que Deus reserva esse local para mim e para você, é a cruz de Cristo, é o amor de Deus revelado no Calvário. Então Cristo está agora no seu trono, diz o texto. Ele reina sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele ergue a sua voz, ele proclama em alto e bom som, de que ele está aguardando a sua igreja, aguardando o seu povo para viver e reinar com ele para todo sempre, para toda a eternidade, na cidade santa, na cidade gloriosa, no novo céu, na nova terra que ele prepara para todos nós. O que, irmãos, nós temos que verificar é que as características da cidade identificam o seu povo. As características que você identifica no nosso país, nas nossas cidades, nas nossas tribos, nas nossas comunidades, sejam elas grandes ou pequenas, identificam que tipo de gente é, que tipo de comunidade é. Pelas coisas belas e pelas coisas feias, pelos acertos e pelos erros, pelos recursos e pela falta de recursos também, por aquilo que tem dado certo e por aquilo que não tem dado certo, tem dado errado. Então Deus está dizendo que Ele contempla a humanidade, que Ele contempla a cidade dos homens hoje, e Ele vê muita tristeza, muita dor, muito choro, muito luto, muito desespero. Ele contempla a morte, Ele contempla as lágrimas, Ele contempla pessoas desistindo da vida, Ele encontra corações angustiados, Ele encontra homens violentos, Ele encontra pessoas que aceleram os pés para o mal. E a realidade desse conhecimento de Deus está nesse versículo de número 4, que eu fiz menção e fiz a releitura. Porque se essas coisas não estivessem presentes na nossa comunidade, na nossa cidade, elas não precisariam ser mencionadas aqui. Mas elas são mencionadas aqui porque elas são características muito presentes, muito marcantes, que acompanham a cidade, que acompanham as comunidades, que acompanham o país. O Senhor Jesus, Ele não levanta aqui as causas da dor, a causa da morte, a causa da tristeza, a causa do pranto, mas Ele sabe que há muitas situações e circunstâncias, há muitas causas, causando dor, desapontamento, frustração, tristeza, angústia, luto, na vida, na história dos seres humanos, dos homens, das mulheres, das crianças. E essa dor, ela não é uma dor que vem sobre uma determinada camada social, não importa se é rico, se é pobre, se é uma pessoa que tem muitos diplomas ou se é uma pessoa que não sabe nem ler e escrever, não importa se está na cidade grande, se está numa vila, num vilarejo, numa aldeia esquecida no meio do mato da Amazônia. Deus está contemplando a história do ser humano, a vida dele junto à comunidade, está identificando em cada pessoa, em cada história, em cada comunidade, em cada cidade, em cada tribo, em cada aldeia, essas características aqui, que ele menciona e faz questão de dizer, no novo céu, na nova terra, não vão mais existir. Porque essas características é a parte feia, é a parte horrível, é a parte triste da cidade. É a parte triste da cidade. Então eu não sei
qual é a causa também do seu choro, da sua dor. Não sei o motivo do seu luto, não sei nem mesmo, por que você tem sofrido, e a medida do seu sofrimento, não sei o que tem tirado o seu sono, o que tem perturbado a sua alma, não tem o que tem angustiado o seu coração. Eu não sei dessas coisas, mas eu sei que elas existem. Existem para você, existem para mim, existem para a sua casa e para a minha casa, existem na vida, na história de qualquer um de nós. Se não existisse, se Deus não as contemplasse na nossa vida, Ele não as mencionaria aqui de forma alguma. Mas eu sei que há, da parte de Deus, dentro do ideal de cidade que Ele tem, uma boa nova, que é o Evangelho, a boa notícia que Ele traz aos homens. As cidades, graças a Deus, através da igreja, têm sido invadidas por uma boa notícia. Há um Senhor que se importa. Há um Deus e Pai que nos ama. Há um Deus, um ser soberano, que trabalhou um plano de salvação, de libertação, uma saída para a história de todo cidadão, de todo ser humano, da criança menor ao ancião mais idoso. Há um propósito de Deus realizado com graça, com bondade, com compaixão, com misericórdia, por meio do seu Filho Jesus, a quem nós chamamos, e esse texto aqui vai chamar um pouco mais à frente, de Cordeiro Pascual. Alguém que vem ser morto, que vem dar a vida, que vem entregar o seu corpo, que vem verter o seu sangue, para purificar os nossos pecados, para tratar o ser humano e as suas mazelas. Deus contempla a dor da cidade, o choro, o pranto, pela consequência do pecado, dos erros, das falhas, da iniquidade. Deus percebe que o ser humano, em razão do seu pecado, está morto, e como morto, não pode fazer nada por si mesmo, e Ele toma a iniciativa de nos amar, e Ele deixa o seu trono na glória, e Ele habita entre os homens, e Ele anda entre os seres humanos, e Ele conversa com eles, e Ele os aconselha em muitos discursos, e em muitos momentos, no ministério de 3 anos, percorrendo as vilas, as cidades, os lugarejos, da região da Galileia, as margens do mar da Galileia, percorre as ruas de Jericó, as ruas de Jerusalém, o Nazareno, que vem da parte de Deus, da raiz de Davi, como a solução de Deus aos homens, para que a cidade dos homens pudesse ser transformada na cidade de Deus. Essa notícia chega por meio dos apóstolos, chega antes por meio dos profetas a Israel. É anunciado que Deus ama o perdido, que Deus quer abraçá-lo, que Deus quer recuperá-lo, que Deus quer criar um caminho novo, que Deus quer colocá-lo na direção certa, que Deus quer renovar a esperança, que Deus quer dar um jeito naquela situação, naquela história trágica, de um fim trágico, transformando numa história de um final feliz. Então Deus não se importa com os nossos pecados, com quem somos, com o que fizemos, com os títulos que temos ou não temos, com as coisas às quais nos envolvemos. Deus nos ama, e Deus coloca o seu plano em execução, e Cristo nasce, Cristo vem ao mundo, e Ele realiza o seu ministério, e depois Ele estabelece o reino dos céus na terra, quando é crucificado em Jerusalém. A cidade dos homens marcada pela sua feiura, pela sua tristeza, pelo seu luto, pelo seu ranger de dente, pela sua dor, recebe a visita do Deus dos céus, o unigênito, o Filho de Deus, habita a terra, para que nós pudéssemos agora, com a boa nova, com a boa notícia do Evangelho, começar a viver aqui mesmo, o tempo, o mundo, a sociedade, a comunidade ideal, aquela que Deus está preparando para estabelecer nos céus, para todos sempre.
na eternidade, para todo aquele que crê, para todo aquele que, segundo esse texto também, é identificado como filho de Deus, porque ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, diz o verso 7. Então Deus vem, Deus expressa amor, um sangue é vertido, um sangue que purifica pecado, um caminho é aberto, e agora nós podemos nos dirigir na direção do Pai Celestial. Vivemos o que nós chamamos, ao receber a boa nova do Evangelho, que chamamos conversão. E gostamos de usar esse termo por aquilo que uma conversão significa, representa. Quando você está de carro aí pela cidade, e você vai fazer uma conversão, você vai virar o seu carro e vai tomar uma direção exatamente contrária àquela que você ia. Então nós íamos e caminhávamos a passos largos, cada vez mais para longe, distante dos braços de Deus. Mas a Bíblia diz que no amor de Deus, e Cristo sendo o caminho da verdade e da vida, Ele nos abre um caminho, uma possibilidade de converter, de virar, de tomar uma direção nova, de começar a dirigir os nossos passos na direção de Deus. Essa conversão, ela nasce no momento em que nasce em nós a fé em Jesus. É aí que ela inicia. E começa em nós então um processo de mudança, um processo do agir de Deus, para mudar o nosso comportamento, o nosso princípio, o nosso caráter, as nossas escolhas. Nossa vida vai sendo transformada. E através de nós, do nosso procedimento, das nossas escolhas, da nossa ética, da nossa justiça, que não vem de nós, mas vem do propósito de Deus com a nossa vida agora. O que acontece, o que passa, irmãos, a acontecer na cidade, é que a cidade ganha a oportunidade de mudar. Uma pequena partícula do reino de Deus na terra, que é você, andando por onde você anda, trabalhando onde você trabalha, vivendo onde você vive, convivendo com quem você convive, com seus amigos, com seus vizinhos, com aqueles que te amam, com aqueles que dizem que odeiam, aonde você for, no que você estiver fazendo, você pode agora expressar uma atitude, um sentimento, ter uma ação, uma reação contrária daquela que a sociedade dos homens tem. E é por isso que Deus chama a igreja de sal da terra. Vós sois o sal da terra. Porque o sal no alimento não só dá sabor, mas evita o apodrecimento total. Ajuda a preservar a carne, pelo menos por um período maior. E a igreja tem essa função. Aonde ela vai, aonde ela está, aonde você fala, aonde você pensa, aonde você age ou reage, onde você vive, no empenho que você tem para a prática da justiça, para o combate à corrupção, para a promoção da paz e combate à violência, são características do reino de Deus, que agora você está vivendo, que agora você está espalhando, que agora você vai disseminando aí, nessa sociedade dos homens, vai tornando essa sociedade dos homens mais parecida com a proposta ideal da cidade de Deus. Desculpe, irmãos, aqui. Então, irmãos, esse é a oportunidade que Deus dá para nós. Esse é o sonho, é o projeto de Deus com a nossa vida. Nos ajudar a fazer do mundo um mundo melhor. No lugar da violência, a paz. No lugar da indiferença, a acolhida. No lugar da tristeza, a alegria. No lugar do desespero, a esperança. No lugar do ódio, o amor. No lugar do se pagar com a mesma moeda, do mostrar a sua força, a expressão de humildade e de serviço,
o perdoar e não o cobrar da justiça, porque quando cobramos a justiça, irmãos, pode ser que consigamos a punição de alguém, mas quando nós amamos, nós somos instrumentos de Deus para transformar as pessoas. Então é isso que Deus faz com a igreja, anuncia as boas novas da salvação em Cristo, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da graça de Deus, do amor de Deus que salva o perdido, para que essas pessoas vivam as suas conversões, e tomam uma direção diferente daquela que a cidade dos homens tem, para que a cidade ideal, ao passar pela cruz de Cristo, possa começar a ser vivida, e a manifestar as suas características aqui nessa terra, na cidade dos homens. E Ele faz isso porque nos ama, porque nos alcança com grandiosa salvação, e porque nos capacita para servir no propósito que Ele tem com a nossa vida, aqui nesse mundo, aqui na cidade, nas escolhas que fazemos, nos conselhos que damos, nos trabalhos que realizamos, no empenho que temos, na ética que praticamos, na justiça que buscamos, na paz que promovemos. Muitos à nossa volta não têm esse propósito, não conhecem a Deus, não veem em Cristo o Senhor, o Salvador que nós vemos. Muitos não estão na direção da cidade celestial, da cidade ideal, estão envolvidos pela cidade dos homens, onde o pecado reina, onde a injustiça também, e a violência, e a indiferença com a vida do outro, onde os corações se esfriam, o amor se esfria nos corações, onde a vida dele não vale muito, porque eu não considero que vale nem a minha própria. Mas Deus ergue a sua igreja, Deus levanta pessoas de fé, Deus levanta pessoas que acreditam, Deus levanta pessoas que trabalham, Deus levanta pessoas que se dispõem a ser sal na terra e luz na escuridão. Para que possamos trilhar o caminho na direção da cidade ideal. Por isso nós não desistimos da cidade. Por isso nós não desistimos do país. Porque nós sabemos que há um Deus que se importa conosco, que trabalhou a nosso favor e que tem trazido as possibilidades de nós vivemos a vida diferente e fazemos a diferença que precisamos fazer. Porque recebemos o Evangelho e porque proclamamos o Evangelho, é a boa notícia, a saída, há uma esperança. As primeiras coisas vão passar. Eis que Deus há de fazer tudo novo. Então, quando Deus nos apresenta a cidade celestial, Ele está dizendo para mim e para você, existe uma solução para essa sociedade aí. Pode não estar nos governos. Embora os governos podem e são usados algumas vezes por Deus pela sua soberania. Nós não podemos deixar de crer que Deus é quem levanta reis, estabelece reis e os derruba. De que, como Cristo disse, nenhuma autoridade seria dada a ninguém, senão pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus, o Pai Celestial. Mas nós temos que acreditar que a solução do pranto, da dor, da lágrima, da nossa história, da história da nossa gente, na nossa cidade, no nosso país, numa vila, numa aldeia, no meio do mato desse aí do país, vai estar na pessoa de Cristo. Ninguém consegue sair da cidade do choro, do pranto, do ranger de dentes, da cidade dos homens, na direção da cidade ideal, da cidade de Deus, senão pela proclamação do Evangelho, pelo aceitar de Jesus como Senhor e Salvador. Ninguém consegue dar meia volta. Vai se ver engolido, vai se ver envolvido, vai se ver arrastado por esse mundo tenebroso, pela inclinação da sua carne,
pelo príncipe da potestade do ar, pelo próprio diabo, nosso inimigo, inimigo das nossas almas, que quer encontrar momento oportuno para nos tragar, para nos derrubar. E quando ele age, quando ele faz, e quando ele trabalha, ele não trabalha para brincar com a vida de ninguém, ele trabalha para matar, roubar e destruir. É para acabar, é para aniquilar. Sabe o que faz, sabe como faz. Mas graças a Deus, que nos trouxe Cristo Jesus. Ainda bem que um cordeiro foi morto, que Jesus deu a sua vida, verteu o seu sangue, para que nós pudéssemos ter esperança. Então há uma saída para a nossa nação, há o Evangelho, a boa nova do Evangelho, a notícia de que Deus salva o perdido, de que Deus pode quebrantar o coração mais duro, de que Deus pode tirar a violência e colocar a paz no coração desse homem, de que Deus pode tirar a corrupção e colocar a administração justa na vida desse povo, de que Deus pode de fato tirar a tristeza e trazer o sorriso, espantar a noite escura com o raiar de um novo dia, no nascer do sol. Que Deus é aquele que pode acalmar o tempo e o mar bravio e trazer de volta a abundância. A Bíblia, irmãos, está repleta de histórias, e a história da igreja está abarrotada de exemplos de que quem se encontra com Cristo verdadeiramente tem sua vida transformada para melhor. Nós gostamos de usar a expressão da água para o vinho. Mudou para melhor. Já mencionei aqui que pela força do Evangelho e pelo anúncio eficaz da boa nova de salvação em Cristo, cidades inteiras foram transformadas nas suas características, algumas das suas feiuras, das suas tristezas, se acabaram, porque o Evangelho chegou. A história da sua vida mesmo, se você parar e contemplar quem você era, o que você fez, com o que você já se envolveu, antes de conhecer o Evangelho, antes de receber a boa notícia da graça de Deus que alcança o perdido, e quem você é agora, você vai verificar que a sua vida já melhorou, em muitos aspectos, se não em todos os aspectos. Porque Deus vem nos colocar num caminho de uma sociedade ideal, aquela que você sonha, aquela que você gostaria de ver e de viver aqui. Com toda a sua plenitude, nós não vamos ver, nem vamos viver aqui. Mas quanto maior for a influência, for a presença, for a ousadia, quanto melhor for o serviço da igreja nessa comunidade, mais próximo ela vai estar da comunidade ideal. Depende de nós. Muito mais do que dos nossos governantes, do nosso presidente, do nosso governador, do nosso prefeito, dos vereadores, dos deputados federais e estaduais, dos senadores, que andam por aí, muitos em busca dos seus próprios interesses. O que pode trazer uma solução para esse país, para a sua casa, para a sua vida, é a graça de Deus que alcança o perdido com salvação. Quem se encontra com Cristo, jamais sai da presença de Cristo da mesma forma. Ele vive mudanças. Ele melhora. Ele tem respostas melhores. Ele pode apontar um caminho melhor. Ele reage de uma maneira extraordinária, surpreendente. Ele não quer a promoção da paz, ele não quer a promoção da violência, nem da injustiça, nem da corrupção. Ele quer a paz, ele quer a justiça. Ele pratica o perdão, ele expressa a misericórdia, ele estende a mão para ajudar o caído, ele é o ouvido atento para o desabafo necessário do coração e da alma aflita.
A solução está, sempre esteve, estará sempre na pessoa de Cristo. É o Evangelho, é a boa nova. Nós celebramos a ceia, e o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que quando comemos o pão, quando bebemos o cálice, que temos sobre a mesa, que traz um significado muito mais especial e grandioso do que aquele pão e aquele cálice, aquele suco de uva ou vinho que tomamos em casa, porque aqui representa o corpo e o sangue de Cristo entregue, derramado na cruz do Calvário. Nós proclamamos, nós anunciamos, é uma boa notícia, uma boa nova, de que há saída, há solução, para aqueles que buscam a graça de Deus. Quem tem sede, diz o texto, vem e beba de graça. O que teve um alto preço, um alto custo para o Senhor, Ele oferece gratuitamente. Pelo amor que Ele tem para com cada um de nós. Então, que Deus nos abençoe no propósito de apontarmos o caminho, de implantarmos o reino dos céus na terra, com a nossa vida, com o nosso comprometimento de obediência, de serviço, de fé, de alegria, de justiça, de paz, com a nossa misericórdia, com o nosso perdão, e com tudo aquilo que possa o Senhor desejar realizar na nossa vida ou através dela, aonde Ele nos leva, aonde Ele nos dá a oportunidade de sermos sal e luz. Porque o nosso rumo, a nossa direção é os céus, é a cidade ideal, é lá que nós queremos chegar. Aqui nós somos peregrinos, e pela graça de Deus, haveremos de herdar essa cidade, essa comunidade perfeita. Mas se por algum motivo, alguma causa, você aqui ainda tem passado, e eu sei que você passa, eu também, por luto, por dor, por sofrimento, a solução está em Cristo. É no Evangelho, é Ele que tem a boa notícia para você. É Ele que pode te ajudar. É Ele que pode transformar a sua vida. É Ele que pode dar um rumo diferente na sua história. E é isso que esse texto nos ensina. Jesus conhece a dor, a causa da dor. Jesus conhece a tristeza e a causa da tristeza. Jesus conhece e sabe o porquê das lágrimas. Jesus sabe. Que Ele nos assista. E que na nossa vida seja glorificado o seu nome, de forma que é a boa nova que recebemos e nos abençoa, chegue ao coração daquele que precisa ouvi-la, para se encontrar com Cristo, como nós vivemos a graça de nos encontrarmos também.